Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou falar com vocês sobre uma história, sobre duas lições na real. São lições que a gente pode aprender no Evangelho de Marcos. Em Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim, ó: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. Falou com o lago e com o vento: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou para os discípulos: Por que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Essa é a passagem que eu vou basear a ideia de como a gente passar nas tormentas e nas tempestades. Principalmente em Marcos, capítulo 4, versículo 40, quando Jesus diz: Por que vocês são covardes? Por que vocês estão com medo? Jesus fala com os discípulos, fala assim: vamos passar para o outro lado da margem. Em algumas outras traduções ele fala: vamos para o outro lado do lago. Então ele determinou isso. Ele falou: vamos atravessar. Falou com os discípulos: vamos atravessar. Sacou? Então, eles deixaram aquele pessoal que estava ali, que eles estavam reunidos, entraram no barco e Jesus foi com eles no barco. Só falou: vamos atravessar. Confia em mim, isso é Jesus que está falando, né, cara? Vamos atravessar. Eles entraram e Jesus dormiu. Quando Jesus dormiu, começou uma tempestade, ondas gigantes subindo, entrando água dentro do barco. As ondas eram tão grandes que elas entravam dentro do barco, elas chegavam até a encher um pouco o barco. Imagina só, dentro de uma tempestade gigante. Os discípulos ficaram desesperados, falaram: caraca, meu irmão, o que a gente vai fazer agora? Então são duas lições que a gente pode aprender nas tempestades. A primeira é a seguinte: a gente precisa confiar no que Deus fala pra gente. Se ele falou: vamos atravessar o lago, que foi a única coisa que ele falou, vamos atravessar o lago, a gente tem que confiar nele, a gente tem que confiar nisso, acreditar que é isso que vai acontecer, é o que a gente vai fazer. Porque por mais apavorante que fosse a situação, não teria onda grande o suficiente que pudesse afundar o barco ou que pudesse atrapalhar essa ida para o outro lado. Lógico, ia ser um incômodo, mas um incômodo de coisas que acontecem na vida. E a gente precisa confiar, se vamos para atravessar o lago, vamos atravessar o lago, sacou? Por mais apavorante que fosse, as ondas entrando no barco e inundando o barco, não teria onda grande o suficiente que pudesse impedir que eles fossem atravessar o lago. Até porque a ordem de Jesus foi: vamos atravessar o lago. Ou em outras traduções, passemos para a outra margem. Eles vão chegar na outra margem. Então pensa nas coisas que um dia Deus falou contigo, que revelação que você teve, ou alguma coisa parecida, e se firma nisso, sacou? É natural ficar com medo, ficar apavorado. Isso não vai impedir que você tenha medo, que você tenha pavor da situação, que você fique, sei lá, sem jeito de lidar com a situação. Mas isso vai impedir que você afunde. É você acreditar no que lhe foi dito. Vamos atravessar para outra margem, vamos atravessar o lago. E a segunda lição: lembre-se de quem está no barco contigo. Você não está sozinho no barco. Lembre-se que Jesus tem o poder de acalmar a tempestade. Se ele tem o poder de acalmar a tempestade, ele tem o poder de evitar que a tempestade aconteça também. Ele permite que você passe por tempestade para te mostrar que não há nada que ele não possa resolver. Você pode estar impotente diante da situação, mas ele não está. E essa experiência tem um propósito. Através dessa experiência que ele vai te mostrar quem ele é de verdade. Você vai conhecer ele como você jamais conheceu. Se apegue a isso, fique firme nisso. Confia nele, que você vai chegar muito mais tranquilo do outro lado do lago e vai ter aprendido uma lição grandiosa. Então é isso, galera. Não sei se eu consegui passar a ideia que eu queria passar para vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Não sei se tá bom, não sei se o cenário tá bom, não sei se o som vai ficar bom. Mas espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo, que dá maior ajuda para outras pessoas verem também e compartilharem. Aí se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, clica no inscrever-se e no sininho que tem do lado do inscrever-se, para vocês ficarem ligados aí quando eu postar novos vídeos e tudo mais. Valeu? Fica na paz, galera.